Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Vamos lá então, bora para as informações do Corinthians dessa terça-feira, véspera de Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, muita coisa acontecendo, muita coisa importante acontecendo, então já começa se inscrevendo aqui no canal, batemos 10 mil inscritos nessa terça-feira, enfim, o número de visualizações subindo, o número de inscritos subindo, estamos crescendo, evoluindo de maneira orgânica, ainda 100% orgânica. Não fiz absolutamente nada ainda, não impulsionei o canal, não criamos páginas nas outras redes, continuo fora do Twitter. De maneira orgânica, trabalho duro, pesado e com muita informação. Por isso aqui, além de pedir para você se inscrever, eu sempre vou agradecer. Obrigado por estar aqui, por compartilhar, por comentar, por indicar, por se inscrever se você já é um inscrito. Em breve a gente vai fazer live, vai trazer entrevistado, vai ter canal de membros, né? Vai ter grupo de membros. Pouco a pouco a gente vai ajeitando a casa, então obrigado, valeu, tamo junto. E se não é inscrito, chegou agora, tá conhecendo, clica aí que você não vai se arrepender, assista esse vídeo até o final, lá na frente a gente conversa mais um pouco. Valeu? Então bora para as primeiras informações, os casos mais cabeludos, você sabe, eu deixo um pouquinho mais pro final, vamos que vamos. Para começar, sendo bem sucinto, todo mundo sabe que o Corinthians tem premiações atrasadas com o elenco profissional. A informação é de que o Corinthians hoje teve uma reunião com os líderes desse elenco. O Romero foi o representante principal do elenco do Corinthians e nessa conversa foi dado ali, explicado de que maneira o Corinthians pretende fazer esse pagamento. Só aquela coisa assim, tudo bem, o jogador, ele sabe que não vai receber em dia esse tipo de premiação, é normal, mas ele quer saber quando e como, ele quer uma estimativa, ele quer uma previsão e de que maneira isso vai cair. O Corinthians conversou ali, vai fazer um parcelamento em 3 ou 4 vezes, deve começar a pagar no mês que vem, enfim, teve uma conversa com os jogadores e um acerto ali, um acordo. Se o Corinthians vai cumprir esse acordo, a gente não sabe, mas houve ali um papo, uma conversa para acertar essa premiação. O que eu posso falar para vocês é que tem dirigente do Corinthians que participou de tudo isso, mas que está muito incomodado com essa situação, né? Tem muito dirigente incomodado ali, ó, no papo de que, ó, complicado, né? Você paga o jogador para perder, porque para ele ganhar você tem que pagar bicho, premiação, bônus disso, bônus daquilo. Eu ouvi isso de dirigente, incomodado com essa história de, quer dizer, então que se não pagar os bônus aí, os caras não jogam só pelo salário deles? Então, assim, os jogadores também estão levemente pressionados a mostrar serviço, independentemente disso, mas houve essa conversa franca com os jogadores. Falando nisso, quero emendar o assunto aqui da concentração, a ausência de concentração, né? Todo mundo sabe, informação, se eu não estiver enganado, divulgada pelo UOL, que eu tive acesso também no final de semana, durante a minha folga, mas enfim, o papo é o seguinte, um grupo de jogadores do Corinthians saiu na quinta-feira e saiu na sexta-feira. É isso. Vararam a noite, chegaram tarde, enfim, teve casamento do Éder Militão, o Rodrigo veio para o casamento do Éder Militão, atacante do Real Madrid. A informação que eu tenho é que houve uma festa dada pelo Rodrigo, que teve a presença de jogadores do Corinthians. Enfim, a torcida organizada Gaviões da Fiel está ciente e informada disso, não pela imprensa. Eles tomaram ciência disso por eles mesmos, com fontes e pessoas ligadas ao futebol deles. Tá? Isso está trazendo pressão para cima desse elenco do Corinthians. E trouxe pressão, de repente, para essa história de concentração. O que vocês precisam entender? Com Ramon Dias e Emiliano Dias, eles já estavam abolindo, já não tinha muito concentração. Já praticamente não existia concentração. O Dorival veio. Quando o Dorival veio, ele só manteve. Houve uma conversa com o elenco, houve uma conversa com o Fabinho Soldado. Ó, aqui está funcionando assim, o Dorival falou, tudo bem. Eu entendo que já passou dessa fase de concentração, na Europa ninguém mais concentra e tudo mais. Se já era assim, não tem porquê, eu não vou mudar, continua assim. E o Fabinho Soldado deu esse respaldo, ok, tá tudo certo. A questão é, a diretoria do Corinthians, e agora eu vou falar especificamente dos principais, eu estou falando do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça, eles não curtem essa ideia, não gostam, não confiam no elenco de jogadores para isso. A prova aí o que aconteceu, tinha clássico no sábado, fora de casa e os caras saíram quinta e sexta-feira. Então assim, o Osmar Stabile, ele quer que volte a ter concentração e acabou. Ele quer, um desejo dele, ele pensa desse jeito e acabou, tá? Só que ele não impôs isso. Ele não impôs, é uma opinião dele, é uma visão dele, que tem que ter, tá certo? E aí,
enfim, vamos ver se nos próximos dias vai rolar alguma conversa com o Fabinho Soldado, para o Fabinho Soldado conversar com o Dorival, se o Dorival continuar no comando do Corinthians. Mas o fato hoje o elenco não precisa se concentrar, o técnico Dorival Júnior manteve o que o técnico Ramon Dias já vinha fazendo, o Fabinho Soldado ficou nesse meio de campo, mas sem muita orientação da diretoria nesse sentido, né? A diretoria dando para ele a autonomia para tocar. Mas o fato é de que hoje, mesmo com essa autonomia para o futebol, mesmo não querendo se meter nessas coisas, a diretoria do Corinthians, comandada por Armando Mendonça e Osmar Stabile, não curte essa ideia. Não curte, e principalmente que houve ali uma quebra de confiança, porque os caras saíram quinta e sexta e foram, né, bastante gente. Eu soube de alguns nomes, quero preservar aqui. E os caras, a gente viu como é que o Corinthians jogou no Morumbi contra o São Paulo. Então é isso, esse assunto de concentração, o que eu acho é que muito em breve aí vai acabar essa história de não ter mais concentração. Porque o Osmar Stabile e o Armando Mendonça não querem, não estão gostando desse jeito, e eu acho que o Fabinho não vai ficar entrando nessa rota de colisão com quem de fato manda, ainda mais com o time jogando desse jeito. Se estivessem voando, ok, né? Mas desse jeito, difícil. Então, informação para vocês sobre isso. Aliás, já vamos emendar aqui? Bora! Amanhã tem Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, Corinthians sem Ranieri, Corinthians tentando entender como estar ao Memphis, jogo decisivaço, final de Copa do Mundo para o Dorival Júnior. A informação que eu trouxe aqui, mantenho, há uma insatisfação, um incômodo, uma irritação com a falta de evolução no trabalho, né, com o fato do trabalho não estar apresentando absolutamente nada, o Corinthians com resultados ruins, uma vitória em 7 jogos, e jogando mal, e tropeçando dentro de casa, e com os jogadores sem liga, enfim, não tá legal. Isso dependendo do que acontecer quarta-feira, o Dorival pode ser demitido na própria quarta-feira mesmo, tá? Essa é a informação, então, corintiano, saiba você que o jogo de quarta-feira é muito importante para o clube, é contra o líder do campeonato, o Yuri Alberto estará fora, e para o Dorival Júnior pode ser um jogo chave, um jogo X. Seja para a continuidade, ou seja para a ruptura do trabalho. E essa continuidade, dependendo do que acontecer, também vai precisar de mais jogos, né? Não vai ser 1 ou 2 jogos que vai praticamente aí livrar o Dorival Júnior de qualquer risco. Tá certo? Esqueci alguma coisa aqui? Ah, não. Vamos falar um pouquinho aqui, antes dos bastidores e política, de contratações. Bom, gente, informação para vocês. O Corinthians está no mercado, claro que está no mercado, todo mundo já sabe. Agora, vocês acompanharam o que aconteceu lá no Galo? Os jogadores ameaçaram sair, enfim, a diretoria lá prometeu que vai pagar, aí os caras agora vão retirar as multas, vão retirar as notificações e as ações, né, vão aparecer pelo menos para treinar, porque há uma promessa de que agora vão pagar. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte: no caso, vou ler, hein, de rescisão por falta de pagamento de salário, a Lei Geral do Esporte e o regulamento da CBF autorizam o atleta a jogar mesmo tendo atuado por mais de 6 jogos no clube anterior. Então sabe aquela história? O cara não pode fazer 6 jogos, não pode fazer 7 jogos, senão não pode jogar por outro clube na mesma competição. Vocês viram no caso Mosquito, Corinthians e Vitória, é isso. Simples assim. Então, se der problema lá no Galo, não pagarem, entrarem com uma notificação, ação na justiça e saírem, rescindirem de maneira unilateral o contrato, o Corinthians pode sim tentar a contratação de quem quer que seja, tá? Pode ir lá tentar. Ah, mas o cara fez 15 jogos, 13 jogos, não importa. A lei permite que o cara jogue por outro clube na mesma competição nestes casos, tá? Estou falando isso só para vocês entenderem que isso vale para o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, eu acho que não. Copa do Brasil, jogou por um time, não pode jogar por outro e acabou. Ponto final. Mas enfim, Copa do Brasil eu preciso averiguar antes. Tá? Um brasileiro é certeza, mas enfim, é isso. Então, lá eles voltaram atrás. Mas se de repente o Galo não cumprir e os caras falam, agora chega, tchau, um abraço, o Corinthians pode sim ir lá e tentar essa contratação e utilizar os caras no Brasileirão, tá certo? E, Salazar, você está dizendo que o Corinthians quer alguém no Galo? Não, não estou dizendo isso. A informação que eu tenho é que o Corinthians não fez nenhuma movimentação. Está atento, está de olho, está observando, está analisando. E se tiver uma brecha, se o scout com a diretoria, com o Fabinho, com o Dorival, quer que tente alguém? Pode ser que o Corinthians tente, se for o caso.
Mas o Corinthians tentou, o Corinthians conversou com o Rony, o Corinthians... Não. A informação que eu tenho é que absolutamente nada disso. Então o que eu quero aqui é só trazer para vocês a informação de que o fato dos caras lá terem mais de 7 jogos pelo Galo não mudaria absolutamente nada neste sentido. Valeu? Agora sim, pelas minhas anotações, hora de falar da política do Timão. Bora! Meus caros, por diversas vezes o COR, Conselho de Orientação do Corinthians, solicitou à diretoria de Augusto Melo o contrato de Luiz Ricardo Alves, o Seedorf, que foi ali o diretor de finanças do Corinthians, gerente de financeiro do Corinthians por algum tempo. Eleito pela Chapa 77, parceiro de Augusto Melo, enfim, o Corinthians tentou algumas vezes, por meio dos seus órgãos fiscalizadores, a cópia do contrato com o Seedorf, porque já existia suspeita de coisa estranha, tá? Pois bem, o blog do Paulinho trouxe uma revelação aqui, uma informação importantíssima, e que passou assim, né? Vamos falar do fulano, do ciclano, isso está passando e acho que as pessoas não se atentam à gravidade das coisas. Lembra que eu trouxe aqui a informação sobre a multa do contrato da empresa de segurança? Depois do contrato do Bocato, como que essas coisas foram assinadas, sem passar pelo jurídico, fora do DocSign, do clube, fora da plataforma digital, enfim, desse jeito. O mesmo aconteceu com o nosso grande amigo aqui, Luiz Ricardo Alves, o Seedorf. Olha só, na gestão dele, o contrato dele foi assinado sem nenhuma testemunha, sem aprovação do jurídico, sem assinatura do jurídico, portanto. E sem testemunha é inacreditável. Com a assinatura apenas dele, Luiz Ricardo Alves, e do Augusto Melo, e de mais ninguém. E fizeram um contrato aqui na casa dos R$45 mil mensais, valor bem elevado para o padrão ali do Corinthians para esse tipo de função. E olha só, nem precisava ser remunerado nesse caso, daria para o cara ser um diretor, porque ele é da chapa, ele é sócio, enfim. Pegaram um sócio do Corinthians e deram uma remuneração para ele de R$45 mil. Certo? Certo. Meteram uma multa lá de 6 meses, 30 mais 5, né? 1 mais 5. Nós estamos falando que para dispensar o Seedorf, o Corinthians teve que arcar com R$270 mil. Para tirar o Seedorf do cargo, Luiz Ricardo Alves, obrigado pelos serviços prestados. A rescisão dele custou um apartamento, um carro de luxo, R$270 mil. Olha que a gente está discutindo o Duílio aí, vamos falar, a gente estava falando de 86 mil, né? Nesse caso dessa matéria de hoje. Só a rescisão do Seedorf, R$270 mil, porque pegaram um sócio, deram um salário de R$45 mil para ele, e uma multa de 6 meses. Nenhuma dessas práticas comum na vida administrativa do Corinthians até tão pouco tempo atrás. Inacreditável. Enfim. Bom, aproveitando, agora é hora da gente falar do caso Vai de Bet, mas o desfecho dele que aconteceu hoje. E olha aí, depois de quê? Depois de quase 1 ano e meio, esse caso chega à justiça e Augusto Melo, assim como outros dirigentes, chegam como réus. Vamos falar sobre isso agora. Pois é, meus caros, vamos lá. Para começar, eu já aviso, quem está aqui esperando que eu vou soltar fogos, comemorar, chutar cachorro morto, como a gente fala, esquece. Aqui o trabalho é profissional. Não estou preocupado se é o Duílio, se é o Augusto, se é o Andrés. Meu objetivo aqui é trazer informação para vocês, entendimento e clareza, além de análises e tudo mais, tá certo? Eu não vou ficar aqui cantando vitória, batendo no peito, orgulho pelo meu trabalho. Claro que eu tenho orgulho pelo meu trabalho, né? Mas é sempre muito gratificante quando a função, quando o nosso trabalho jornalístico, ele é usado como base, por exemplo, de uma investigação que chega a este fim. Claro que eu tenho orgulho disso, do meu trabalho. Isso é jornalismo profissional. Mas não pensem vocês que eu vou ficar aqui descendo a lenha no Augusto Melo, batendo no peito, apontando o dedo, enfim, esquece.
A relação é sempre profissional e fria nesse sentido. Vamos lá. Augusto Melo é réu. Então, resumindo para vocês, a polícia, depois de tantas revelações jornalísticas, ela identificou que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Houve uma investigação extensa para apurar tudo e até chegaram até a ramificações além do que se imaginava. Trabalho do delegado Tiago Fernando Correia. Aliás, que trabalho! Eu sei de muito bastidor, de quanta pressão sofreram policiais, investigadores, delegados, jornalistas, dirigentes, sócios, enfim. Alguns de vocês sabem tudo que aconteceu no meio desse caminho. Enfim, Augusto Melo tentou de tudo, absolutamente tudo, contratou advogados que, sinceramente, eu não sei como ele vai pagar, tenho até essa curiosidade. Grandes advogados, caríssimos e tudo mais, que também não sei se continuarão com ele. Enfim, mas a situação é que a polícia indiciou os caras, o Ministério Público denunciou para a Justiça e a Justiça hoje, terça-feira, 23 de julho, acatou por completo a denúncia e rejeitou todas as teses das defesas dos indiciados. Portanto, segue o sequestro de bens, segue a multa de 40 milhões para ressarcir o Corinthians, segue o segredo de justiça do caso para preservação das pessoas envolvidas e dos seus dados. Aquela história de tentar a nulidade de tudo isso, cada hora por um argumento, ou não, porque não apresentou, mas ele não apresentou a ata da reunião, que é outro caso que estamos por ali, mas o Romeu Thoma Júnior foi imparcial, mas a Polícia Civil não tinha competência para isso, mas cada hora eram mais, tudo foi sendo indeferido, até que, enfim, chegamos com o caso para a juíza e a juíza, no prazo legal, acatou a denúncia. Portanto, senhores, o Corinthians hoje tem um presidente afastado que é réu por furtar o próprio clube e que tem que também ressarcir o clube já com uma multa imposta pelo Ministério Público. Assim, a Justiça, o Ministério Público e a Polícia entendem e a Justiça agora, a juíza concorda de que isso precisa ser de fato julgado nos tribunais, acusações sobre lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa de Augusto Melo, de Sérgio Moura, de Marcelo Mariano, 2 ex-dirigentes do Corinthians, e de Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do Augusto e que também era o proprietário da rede social e mídia LTDA, que segundo a polícia foi a empresa, a primeira laranja ali utilizada para fazer o dinheiro rodar e chegar no crime organizado. Além deles, Vitor Henrique de Oliveira Chimada e Ulisses de Souza Jorge, que tem a ver com aquelas empresas fantasmas e tudo mais, com a empresa a UJ Futebol que recebeu dinheiro, são pessoas ligadas a essa movimentação e, segundo a polícia, ao crime organizado, que participaram de tudo isso, que também estão indiciadas. Yunque Lee teve o caso arquivado. Portanto, o Yunque Lee é o único que conseguiu se safar dos indiciados pela polícia. O Yunque Lee é o único que não entrou nesta denúncia proferida pela juíza nesta terça-feira. Aí você me diz, dia 9, agora, teremos Assembleia Geral, não teremos? Teremos Assembleia Geral. O Augusto Melo pode voltar. O Estatuto do Corinthians realmente precisa ser reformado, porque olha que absurdo, o cara é réu e ele pode ser presidente do Corinthians. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas ele pode ser presidente do Corinthians. Agora, tem cabimento sócios votarem para um presidente que é réu por furtar o próprio clube voltar para comandar este clube? Enfim, a chance existe. Dia 9, nas urnas. É lá que isso vai ser decidido, independentemente do que aconteceu na Justiça. E o Augusto Melo, claro que ele está fragilizado, enfraquecido, é uma denúncia muito forte, é algo muito forte. Mesmo assim, ele tem chance. Ele está lá tentando costurar acordo, está fazendo a parte dele. Eu nem julgo.
Tá certo, ué. Eu não sei se eu no lugar dele faria a mesma coisa, porque eu jamais faria isso. Mas assim, se ele quer voltar à presidência, cabe a ele usar as armas que ele tem, que é ir lá tentar convencer o sócio a votar nele, apesar de ele ser réu por furtar o próprio clube. Aí eu não sei, sinceramente. Aí o sócio que se presta a isso, realmente seria ele que deveria ser julgado nesse caso. Aí eu tenho duas informações para vocês sobre isso, sobre Augusto Melo e a Assembleia Geral. Haverá uma reunião nesta quarta-feira de Augusto Melo com pessoas de confiança dele. E nessa reunião eles vão discutir, debater e talvez decidir sobre os próximos passos de agora até o dia 9. Entender cenário, se ele tem chance, se ele não tem chance, qual foi o impacto dessa notícia, o que dá para fazer, analisar tudo e entender e projetar os próximos passos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe a possibilidade de Augusto Melo renunciar, tá? Ele vai continuar sendo julgado na comissão de ética, ele pode ser expulso do Corinthians, mas se ele renunciar, de prontidão, ele não vai perder os poderes políticos dele, por exemplo, por 10 anos, como acontecerá caso ele saia derrotado dessa Assembleia Geral. Ele perderia os poderes políticos dele, ficaria inelegível por 10 anos, enfim, uma série de sanções. Se ele renunciar, isso tudo será amenizado, certo? Então, assim como fez Alberto do Alibe, Augusto Melo está avaliando. Amanhã a gente pode ter uma decisão sobre isso, então está aqui uma informação importante e exclusiva para vocês. Augusto Melo está avaliando se renuncia ou se vai até o fim. E no grupo dele tem pessoas que acham que ele tem que ir até o fim e tem pessoas que acham que ele tem que renunciar. A decisão estará com ele e a gente vai ter que aguardar e entender qual será a decisão e quando ele tomará essa decisão. Mas nesse momento, após essa última atualização em que ele se tornou réu, Augusto Melo agora passa a avaliar se renuncia ou se vai para a briga no dia 9. Nas situações de Sérgio Moura, Marcelo Mariano, enfim, aí nem se fala, né? A vida dessas pessoas dentro do Corinthians, creio eu, acabou para sempre. Mas e se o Augusto voltar, Salazar? Agora eu quero trazer uma outra informação para vocês. Se o Augusto voltar, aí o Corinthians pode ter um problema seríssimo, que foi destacado pelo blog do Paulinho. Eu tô falando muito do blog do Paulinho, hein? Eu tenho um contrato, eu tenho acesso ao contrato do Memphis Depay e eu não tinha me atentado a isso, que o Paulinho se atentou aqui e eu quero trazer essa informação porque eu avancei nela. O contrato do Memphis Depay com o Corinthians tem uma cláusula que diz o seguinte: nenhum de seus dirigentes estão envolvidos, não é condenado, não tem que transitar em julgado, envolvidos. Nenhum de seus dirigentes estão envolvidos em qualquer atividade de infração à lei anticorrupção e à lei contra a lavagem de dinheiro. O Corinthians se comprometeu isso em contrato com o Memphis Depay. Portanto, se o Augusto Melo voltar, ele não está envolvido? Ele não está envolvido aqui com infrações que batem com a lei anticorrupção e de lavagem de dinheiro? Tá, né? Todo mundo sabe. Olha só, eu apurei que esta cláusula não tem no contrato de outros jogadores, só no do Memphis. Só que também tem uma cláusula, além desta, que diz que, neste caso, o Memphis pode rescindir e cobrar do Corinthians tudo que o Corinthians teria a pagar para ele até o fim do contrato, até junho de 2026. Portanto, meus amigos, estamos falando aí de mais de 70 milhões de reais. Se o Augusto Melo voltar, o Corinthians correria o risco do Memphis rescindir, cobrar esse valor e vazar. E o Corinthians vai ter do que reclamar. E sabe o que eu descobri também? Que esta cláusula ela é comum em contratos de parceiros, patrocinadores e licenciados. Todos os patrocinadores do Corinthians no contrato têm esta cláusula com o clube. Que muitas vezes o clube mesmo pede para ele se precaver de um problema da empresa, que nesse caso está acontecendo ao contrário.
Portanto, meus amigos, teve uma empresa, aliás, eu não quero falar o nome aqui, fala ou não fala, mas foi a Ambev, que ela questionou o Corinthians recentemente perguntando sobre essa história. Ela questionou e perguntou sobre essa história lá dentro. Portanto, o que é importante as pessoas saberem? Isso é informação. Se o Augusto Melo voltar no dia 9, ele voltar no dia 9, patrocinadores, parceiros e o Memphis Depay poderão, se quiserem, rescindir o contrato, cobrar a multa do Corinthians e um abraço. O Corinthians não terá do que reclamar. Ou no máximo, esperar transitar em julgado esse caso para cobrar alguma coisa dessas empresas. Imagina quantos anos. Mas imagina que a ESE está lá e fala, como é que é? Augusto voltou, vou acionar minha cláusula, valeu, um abraço, tchau. Acabou. O Corinthians para de receber a grana do patrocinador, se bobear vai ter que pagar alguma coisa e perde patrocínio. Então assim, cara, seria devastador. Você imagina você pegar aí quantas pessoas poderiam executar, quantas empresas poderiam executar, cobrando quais valores, Corinthians tendo debandada de patrocinadores, e a imagem para o público, para o mercado, para o futebol, seria péssima também. Então, saibam, se Augusto voltar, existe este risco, essa prerrogativa, enfim, essa possibilidade. Informação dada, hora de falar de Duílio Monteiro Alves. Antes de falar do Duílio Monteiro Alves, só duas coisinhas sobre o vídeo de ontem. Assistiu o vídeo de ontem? Assiste, que tem muito detalhe sobre os furos de reportagem que a gente trouxe lá na Gazeta Esportiva. E eu cometi um deslize. Quando eu citei a identidade do pastor Mala, né, quem divulgou as faturas, os cartões de crédito no X, no antigo Twitter, eu falei, sei lá por quê, Luiz Ricardo Martucci Júnior, algumas vezes, e na última vez eu falei Luiz Carlos Martucci Júnior. Enfim, não sei porque eu estou com o Luiz Ricardo na cabeça, o nome correto é o último nome que eu falei, coloquei na legenda, fica aqui também essa retificação, Luiz Carlos, não Ricardo, Luiz Carlos Martucci Júnior, de 41 anos, é ele, o pastor Mala, quem divulgou tudo e tudo mais. Aliás, eu não estou lá no X, enfim, não fico me baseando muito por perfis de redes sociais, não me deixo me pautar por isso nunca, mas eu soube que ele tá bravo comigo aí, dizendo que vai me processar, enfim, o que eu posso fazer? À vontade, meu amigo, não tenho nada contra você, não lhe conheço, enfim, não pauto o meu trabalho preocupado com você e é só ler a matéria. Não tem nenhuma acusação, não tem nada lá equivocado, errado, que possa me trazer qualquer tipo de problema nesse sentido. Estou completamente à vontade, se quiser conversar, me chama, a gente conversa e um abraço. É isso, Luiz Carlos Martucci Júnior, só para corrigir, porque eu me equivoquei e falei o nome errado no vídeo de ontem. Além disso, outro adendo sobre as informações de ontem. Ali, tem muita gente questionando, poxa, mas é muita coisa sobre o vazamento e tudo mais. Tal. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A informação do vazamento é de um crime que pode ter acontecido ali, que está sob investigação agora. Mas isso não quer dizer que os casos não serão apurados. As coisas estão correndo assim, paralelamente. É igual o caso da Vaidebet, por exemplo, se não tiver crime nisso, pode ter complicação poderosa do mesmo jeito, não muda nada. Por quê? Porque a polícia vai investigar crime. O Corinthians vai investigar irregularidades de acordo com o seu estatuto. Então o Andrés pode ter problema na justiça e não no Corinthians, ou pode ter problema no Corinthians e não na justiça. Enfim, uma coisa não depende da outra. A gente explicou aqui várias vezes isso na história do Augusto Melo. O cara não tem que ser preso para ser empichado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, defenderam tanto isso, agora as mesmas pessoas que defenderam isso com o Augusto Melo agora estão falando ao contrário, você vê como é que é? Mas é isso, o caso está na comissão de ética, o caso do André Sanches está na comissão de ética, o presidente Romeu Tuma Júnior está atento, já prometeu que vai levar isso para o plenário depois que a comissão de ética enviar o parecer, enfim, a coisa vai correr, vai andar e não tem relação com a outra apuração, que é sobre a subtração de documentos, eventual crime de subtração de documentos para outros fins, também talvez criminosos, enfim, tudo isso a gente vai ter que aguardar a investigação e apuração policial, tá certo? Dito isso, agora sim, falar de Duílio Monteiro Alves.
Aliás, olha só, recebi muita mensagem aí. E aí, Salazar, você não vai falar do Duílio, não sei o que e tal. O pessoal tá ansioso, qual o problema? Vamos falar do Duílio Monteiro Alves. Aliás, fala do Duílio Monteiro Alves, como a gente falou aqui do Augusto Melo, sem precipitação, com informações. Não adianta achar que eu vou chegar aqui e vou escrachar o Duílio, porque eu não escrachei o Duílio, não escrachei o Augusto, não escrachei o Andrés e não vou escrachar ninguém. Esquece! Aqui a gente vai sempre respeitar todo mundo e falar de maneira profissional, sem levar nada para o caso pessoal, mas aqui nunca vocês vão me ver deixando de falar de alguém ou de alguma coisa por algum motivo. Esquece, também isso aí não tem a menor chance aqui, a gente sempre vai mostrar e falar de todo mundo. Agora sim é hora da gente falar da matéria revelada pelo GE hoje, a não ser que você não tenha se inscrito no canal. Então para tudo rapidinho, se inscreve aqui no canal. Ficou até aqui no vídeo? Então se inscreve e deixa o like. Vai lá, pum, rapidinho, 1 segundo. Ó, já foi. Clicou? Pronto, a gente segue no vídeo aqui. Vou até chamar a vinheta para a gente reiniciar essa parte, mas não deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e bora lá para a última parte do vídeo. Matéria do Bruno Cassucci, o meu colega, conheço o Bruno Cassucci há muitos anos, sabia que a gente já foi setorista do Corinthians, do Santos, juntos? Eu sou de Santos, Bruno Cassucci teve um tempo por aqui também em Santos, comecei a carreira aqui, acho que ele também, deve ser da minha idade o Cassucci, não tenho certeza, eu cobrimos seleção brasileira juntos. Enfim, vamos lá. De cerveja a remédio para ereção, Corinthians bancou gastos pessoais na gestão do Duílio. Aliás, o título, eu falei para ele o título. A gente que é jornalista que sempre pensa no título forte, bom, que caiba no espaço. O título realmente, jornalisticamente falando, muito bom. Notas e cupons fiscais mostram compras de serviços e produtos que não têm relação com o clube. Documento informa pagamento de 80 mil em espécie. Ex-dirigente nega. Matéria publicada pelo Bruno Cassucci. Vamos lá. Bom, vocês já leram a matéria, vocês já sabem do que se trata. Tá falando ali, resumindo, o Bruno Cassucci teve acesso a uma planilha de gastos, pegou essa planilha e foi atrás das comprovações do que tem na planilha. Segundo a matéria, ele conseguiu cupons e notas fiscais que ele também averiguou na Fazenda, na Receita, né? E constatou a veracidade dessas notas. Não sei se são todas, é da planilha inteira, a matéria não deixa isso claro, mas enfim, constatou a veracidade com notas fiscais, pegou a planilha, foi atrás dos envolvidos, ouviu os envolvidos e publicou a matéria. E na matéria ele relata os gastos que essa planilha aponta junto com as notas fiscais. E aí você tem gastos bizarros ali, tem desde aparelho de barbeador, da Babyliss, remédio para ereção, você tem coisa de mercadinho de R$15 no Oba, você tem carne, cerveja não sei aonde, compras em um supermercado no extremo sul que chega lá, não tem mercado nenhum, é uma casa e você tem ali algumas compras no mercado, estranho isso. Enfim, uma série de situações ele expõe os gastos, diz ter as comprovações fiscais, diz que confirmou tudo isso lá na Fazenda, de que é tudo verdade, e diz que tudo isso estava relacionado a despesas, entre aspas, gastos da presidência, fecha aspas. Segundo ele, tudo isso está englobado em gastos da presidência. Isso também está escrito na matéria, tá certo? Que mais? Ele diz também, essa parte é importante, que esse gasto que ele pegou, desse período que ele pegou, estamos falando de R$86 mil, que o Corinthians pagou em dinheiro, né? Tem isso aqui para pagar, uma série de notas e compras e tal, o Corinthians foi lá em dinheiro e pagou essas compras com dinheiro vivo, foi lá e tá aqui, pagou e em tese até ficou, entre aspas, devendo R$6 mil para a pessoa que gastou essa grana, tá certo? Essa é basicamente a informação trazida pela matéria. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Vamos lá. Eu sei que muitas vezes na ânsia, sim, porque quem gosta do Duílio interpreta de um jeito, quem não gosta interpreta de outro, quem é desatento não interpreta nada e não percebe as coisas. Então assim, vamos tomar cuidado, ser aqui 100% neutro, apenas ler a matéria. Corinthians bancou gastos pessoais
na gestão do Duílio. Olha o título da matéria. Bancou gastos pessoais na gestão do Duílio. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não posso cometer a irresponsabilidade de apontar para o Duílio e dizer que esses gastos são dele. Assim como Bruno Cassucci não cometeu essa irresponsabilidade. Por isso que ele diz, reparem palavra por palavra, gastos na gestão. Ele não diz que os gastos são do Duílio, são na gestão do Duílio. Ou seja, podem ter sido por qualquer pessoa esses gastos. Muita gente entendeu que isso aqui era cartão corporativo e não é cartão corporativo. Tem nada a ver com cartão corporativo. Muita gente entendeu que isso daqui são gastos pessoais do Duílio e também não está falando que os gastos são do Duílio ou foram feitos pelo Duílio, e sim na gestão do Duílio. Ah, Salazar, você está passando pano. Tenho certeza que alguns de vocês vão falar isso, mas não tem problema nenhum. O meu foco é trazer informação e esclarecimento para vocês. Eu mesmo conversei com o Bruno Cassucci sobre um trechinho da matéria que eu fiquei na dúvida, daquela parte do dinheiro. Pô, mas peraí, foi reembolsado esse dinheiro? Mas como assim? Deram dinheiro em espécie para o Duílio? Para o Duílio lá pagar isso? Não entendi. Não, na verdade o dinheiro não foi para o Duílio, foi para pagar gastos da presidência. Ah, e eu entendi. Agora eu entendi. Então, o que nós podemos dizer daqui, além disso? O Duílio já se defendeu. O Duílio já se defendeu, ele soltou uma nota no GE, negando, refutando tudo isso, colocando sob dúvida a planilha e tudo mais. Além disso, ele entrou com uma notícia crime. O que precisa ficar claro aqui? A planilha, de fato, chama atenção, porque a planilha ela tem um documento em que o cabeçalho tal, ele não é o mesmo utilizado pelos documentos oficiais da diretoria do Corinthians à época e atualmente. Então aquele cabeçalho, aquele documento ali, ele chama atenção por causa disso, porque eu tive acesso a documentos daquela época e o documento, a folha, não era naquele naquele tá? Segundo ponto, quem assina é o Carioca. O Carioca era um motorista e, enfim, que trabalhava com o Duílio ali, dirigia para ele, segurança dele, ficava sempre com ele, tá certo? Ele que assina. O Carioca nega. O Carioca não reconhece a assinatura. O Bruno Cassucci, a Globo, o GE, diz que confirmou a assinatura na junta comercial. Não, a assinatura está igual. O Carioca nega, mas eles dizem que a assinatura está igual na junta comercial. Aí, enfim, palavra de um contra a palavra do outro, isso eu acho até que é o de menos. O que chama a atenção para mim é o fato do Carioca ter sido a única pessoa a assinar este documento. Isso me chama a atenção. Porque o Wesley Mello, por exemplo, que era o diretor financeiro, que é um baita cara, aliás, enfim, ele comandava o departamento financeiro. E justamente os gastos da presidência teriam uma planilha assinada pelo motorista. Eu acho isso, no mínimo, estranho. Mas, enfim, é isso que está lá, é isso que está posto. O que acontece sobre isso agora? Tem essa série de gastos, tem as notas. Então, o que me parece? Que tem gasto ali que vão ter que explicar. Vão ter que explicar, porque foram pagos com dinheiro do Corinthians, certo? Agora, todos aqueles gastos, aí é que eu acho que não, pelas minhas apurações. Duílio Monteiro Alves alegou que já identificou ali gastos ali com notas que já comprovadamente não são verdadeiras. Aí já começa a virar um problema. Porque será que então não é tudo que é verdade que está ali na planilha? Será que existe nota fiscal de absolutamente tudo que está ali? Por que eu estou falando isso? Porque ele alegou isso na nota enviada ao GE, depois a nota enviada à imprensa. Tem nota lá, pelo menos 2 casos que a gente já identificou que são de notas que não são verdadeiras, comprovadamente, o Corinthians já se manifestou e tal. Eu falei, opa, peraí, ele está falando isso? Eu não posso sair também acreditando em tudo. Eu fui no Corinthians e eu falei por telefone pessoalmente, mas falei por telefone com o Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians, que à época, há um tempo atrás, foi diretor jurídico do Corinthians. E olha só, o Leonardo Pantaleão me confirmou que este documento que o Duílio alega é verdadeiro. Que, de fato, o Seedorf, que eu acabei de falar,
Lembra quando o blog do Macedo soltou aquelas notas fiscais em Guaianazes que a gente foi apurar, foi atrás, eu fui até Guaianazes e não achamos nada, não deu em nada e ninguém absolutamente conseguiu avançar em nada na história e o clube também não identificou absolutamente nada e morreu o assunto? Enfim, o Seedorf admitiu, existe um e-mail, um documento oficial do Seedorf, então gerente financeiro do Augusto Melo, admitindo que não encontrou no clube todas as notas que foram apresentadas pelo blog do Macedo. Ou seja, eu estou achando que lá já teve caso de subtração de notas. Além disso, ele admitiu que tinham notas ali que não eram verdadeiras, não batiam, não tinham comprovação. Então, agora o Duílio diz que pelo menos 2 casos destes estão nessa planilha apresentada pelo GE e que já tem documento comprovando de que não era verdade. Além disso, saiu uma fatura ontem nas redes sociais que eles também já comprovaram que não era verdade, uma fatura fake, uma montagem. Isso traz dúvidas sobre tudo. Traz dúvidas sobre tudo porque a gente vai ter que tentar entender o que é e o que não é. E aí o que eu fiz? Eu procurei o staff do Duílio Monteiro Alves e questionando essa situação. Falei inclusive com ele por viva voz. Tá, mas vem cá, mas tem gastos lá. Não vai falar para mim que nada daquilo ali aconteceu? Claro que aconteceu. Óbvio que aconteceu. Como é que vai justificar, seja os gastos que forem? Tudo bem, pode não ser os 86 mil, mas ali tem gastos. Nem que seja de 10 reais, mas tem. E como que vai justificar isso daqui? E o Duílio falou para mim o que ele falou na nota, falou para todo mundo, de que ele não reconhece, de que ele não tomou conhecimento, que se gastaram sem ele saber e que ele quer que, enfim, seja lá quem for, poxa, foi o Carioca que assuma a responsabilidade, ele que assuma a responsabilidade e sofre as consequências. Ah, foi o fulano? Foi o cara do departamento X? Quem foi? Segundo o Duílio Monteiro Alves, segundo ele, não sou eu que estou falando, segundo ele não tomou nenhum conhecimento sobre isso, que ele não fazia a menor ideia. Ele deu uma entrevista para o André Hernan, meu amigo André Hernan, agora à noite, em que ele fala isso. Pô, tem uma coisa ali, 15 reais no mercado, o que é? Achou o quê? Que eu fui lá e comprei um ketchup? Isso que ele falou para o André Hernan, ele falou para mim também, que é nesse sentido. Cara, acho que o presidente fica o tempo inteiro assinando nota e vendo se gastou 15, se gastou 10, se gastou 2 mil, de todas as compras de todos os departamentos do clube. Bom, segundo ele, esse controle não é feito desta maneira, assim, com essa prática, e que ele não tem absoluto controle sobre tudo. A matéria destaca isso, a matéria não aponta a matéria aponta que existem notas fiscais no CPF no nome dele, isso é grave e importante. Mas não aponta nenhuma comprovação de que as compras foram feitas por ele. Nem com o documento dele, nem com algo assinado por ele, nem com nenhuma planilha também assinada por ele ou pelo departamento financeiro, nem com o cartão corporativo dele. Então, cara, é uma situação para nós aqui como jornalistas, e acho que deveria ser para todo mundo, complicada, porque é completamente diferente do caso do André Sanches. O caso do André Sanches é uma fatura no cartão de crédito do Andrés e que o Andrés assumiu a cagada e já pagou. Tem que ser lá, passar pelo processo disciplinar? Tem. Mas é algo muito claro e muito fácil da gente falar. Pô, vem cá, o cara lá chapou o coco, passou o cartão do clube para bens pessoais, tá errado e tem que ser julgado por isso. É muito simples. Agora o do Duílio é aquela situação que a gente fica, e agora? Não dá para apontar, não dá para acusar, não dá para ter certeza. Vai ter que esperar a averiguação. O Duílio Monteiro Alves entrou com uma queixa-crime, uma notícia-crime, solicitando apuração e investigação da polícia sobre falsificação ideológica, sobre manipulação de documentos, sobre uma série de situações. Ele está ali questionando a notícia, a planilha, a veracidade dos documentos, solicitando a apresentação de documentos, solicitando averiguação sobre falsidade ideológica, montagens, enfim, ele entrou com uma notícia-crime para dizer o seguinte: olha, isso daqui eu quero que prove, que mostre aqui que essa planilha existe, cadê as notas, cadê os cupons, o que isso vai, de que maneira isso vai ser atrelado a ele. Não dá para ser por dedução, né? Então, assim, de que maneira isso vai ser atrelado a ele? Porque a matéria traz a série de gastos? Traz. Mas quem garante que isso foi gasto da presidência mesmo e que com a anuência dele ou feito por ele? Aí percebe?
É por isso que aqui a gente tem que tomar cuidado. É igual a minha matéria de ontem, quando eu falei da investigação da polícia sobre milícia digital, que lá está escrito e eu falei, é uma suspeita, precisa haver uma investigação, uma averiguação, porque eventualmente pode ser que exista milícia digital. É a mesma coisa no caso do Duílio. Não dá para cravar nada nesse momento. Não tem o que fazer, gostando ou não gostando aí, que a turma que não gosta dele, né, vai ficar brava com isso, mas essa é a verdade. E na comissão de ética ele também entrou com ofício para pedir apuração e investigação dentro do clube para que os responsáveis por esses gastos, segundo ele não é ele, né? Segundo ele, não foi ele que gastou, e ele vai lá e solicitou para que isso seja apurado também dentro do clube. Então, dentro do clube, fora do clube, dizendo, eu não tenho nenhuma noção disso, tem que ver o que é fake, o que não é fake, e esperar a apuração dos casos. Vai lembrar que o Duílio não está, né, na comissão de ética. O Andrés foi levado, o Duílio não foi levado por nenhum gasto. Porque os gastos dele até agora no cartão corporativo, uns chamam atenção, uns para sim, uns para não. Será imoral ou é moral? Devia ou não devia ter gastado? Mas e agora? Enfim, eu estou falando e agora porque é restaurante, é isso, aquilo. E o cara como presidente do Corinthians, se ele está em exercício da função em alguma reunião, algum jantar com empresários ou cartão no clube, vai ficar sempre muito difícil a gente questionar, comprovar. Por isso que o estatuto precisa mudar logo para acabar com isso e ponto final. Que mais temos de notícias sobre isso aqui? Entrevista do André Hernan, assisti a entrevista do meu amigo André Hernan, ele questiona, ele diz que está sendo usado isso politicamente, óbvio que também está sendo usado politicamente, mas isso também faz parte, não vejo problema nenhum. Ele fala muito também, eu até lembrar que ele fala um negócio para o André Hernan que eu acho interessante, porque ele fala assim, associaram o nome dele a um erro no balanço de 2023. Falaram, e não apresentaram nenhuma documentação e morreu essa história. Porque não apresentaram nenhuma documentação, ficou só na falácia, certo? Lembra a história dos carros blindados, que ele teria contratado 15 carros blindados? Também não se mostrou verdade. E as notas fiscais lá de Guaianazes, que também não se mostraram verdade, inclusive. E o relatório da Ernest Young, que apurou os contratos dele e que o Augusto Melo também preferiu não apresentar. Então é complicado, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo isso que foi acontecendo nessas acusações, nenhuma delas se confirmou. Se essa se confirmar, pau na máquina. Agora, tem que esperar, averiguar e analisar, porque até agora, me parece, agora é um pouquinho de opinião aqui, o que me parece isso? Me parece um caso grave, me parece claro que houve sim gastos para fins pessoais, isso pagos com dinheiro do clube, que é um absurdo. Então, isso tudo me parece muito claro. Agora, a gente tem que investigar, avaliar e entender quem são os responsáveis. Não está claro para mim de que o Duílio é o responsável por estes gastos. Foi ele quem fez, ou com a anuência dele, ou para ele. É isso que não está claro para mim e que precisa ser investigado e apurado. O que precisa acontecer agora? Romeu Tuma Júnior, Comissão de Ética e CORE. Meus amigos, não tem outro caminho. A Justiça vai averiguar lá, a gente vai acompanhar, mas dentro do Corinthians é botar pressão para cima desses caras, e esses caras que são os representantes dos órgãos fiscalizadores, eles têm que ir para cima. Eles têm que puxar documento, eles têm que ir atrás, eles têm que tentar entender, têm que chamar os responsáveis, essas histórias precisam ser apuradas, precisam ser tiradas a limpo. E quem tiver que dar explicação vai ter que dar explicação, se justificar. E se alguém fez coisa errada e tiver comprovação que fez coisa errada, tem que passar pelo processo disciplinar e sofrer a punição que for cabível, e ponto final. Seja uma advertência, uma suspensão, o arquivamento ou até a expulsão. Seja o André, seja o Duílio, seja o Augusto ou qualquer um. Isso, para mim, é ponto pacífico. Então, agora é hora de ficar de olho, seguir nas apurações, averiguar e perceber a movimentação e o andamento da polícia, mas principalmente de dentro do clube sobre esses casos todos. Inclusive, agora, este caso do Duílio Monteiro Alves, que ele mesmo solicitou que faça-se a investigação, então, que seja feita mesmo. E vamos acompanhar aqui e atualizando vocês. Mas apontar que os gastos são dele,
e foram feitos para ele, por ele, isso nem o GE escreveu e nem eu vou dizer aqui, e ninguém tem essa competência porque isso não está claro, nem provado, enfim, nada do tipo, e a gente tem que ter responsabilidade. Não vou ser aqui leviano e sair gritando que o Duílio tem que ser expulso só para agradar um ego ou outro de algum torcedor aí que não goste dele ou goste dele. Tá certo? Ufa! Bom, ficou até o final nesse vídeo? Cara, deixa o like e agora diz o que você acha. Comenta tudo o que você acha, que eu vou dar uma olhada aqui, vou tentar responder todo mundo, manda esse vídeo para todo mundo. E ó, amanhã tem jogo. E além do jogo, tem informação. E amanhã vai ser informação sobre futebol. É uma informação importante sobre uma pessoa importante desse elenco do Corinthians. Mas essa é para amanhã. Valeu? Se cuidem. Aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.